chamado skip aqui, um xizinho, estou clicando nele, tá? Após clicar nele, aparece uma CPU, tá? Uma CPU aqui, e essa CPU vem demonstrar para vocês a simulação de um computador. Acontece que esse site ele está com algum problema, que ele está travando, tá? Ele está dando uma travadinha de vez em quando. Aqui acima tem as views disponíveis, né? Então você vê a parte frontal dele, a parte lateral, né? Mostrando os equipamentos internos. Vocês estão percebendo aí que a gente está mudando a visão da CPU? Beleza, Mayara, obrigado. Então, acontece de algumas vezes esse site travar, tá? Aqui, por exemplo, vocês perceberam aqui que eu tenho, em cima da CPU, eu tenho vários sinais de mais, né? E quando eu passo o mouse em cima deles, ele traz alguma informação. Aí você me pergunta, professor, tá em inglês. Realmente, está em inglês. Mas alguns componentes aqui, eles realmente são chamados pelo nome inglês. Por exemplo, o disco rígido, né? Que é hard disk drive, né? Então, é o drive de disco rígido. Então, assim, apesar de não estar na nossa língua nativa, é importante a gente também ter essa possibilidade de entender também, né, os conceitos em outra língua, né? Porque a maioria dos componentes, as linguagens de computador, são desenvolvidas em inglês, né? Inclusive para outros países, né? Se você vai lá no Japão, eles também utilizam os termos em inglês, né? E muitas vezes eles misturam o inglês junto, né? Mas a língua comercial mundial é o inglês, né? A tecnologia é toda baseada na língua inglesa, né? Então a gente pode ver que a placa-mãe, a gente tem aqui à esquerda a placa de rede, aqui outra placa de rede, né? Então, essa primeira aqui é uma placa de rede wireless, né? É um cartão de conexão wireless. Esse aqui já é uma placa de rede física. Aqui nós temos um adaptador de vídeo, né? Um cartão, eles chamam de cartão, né? Mas é porque realmente se parece um cartão, né? Mas é uma placa de vídeo, né? Cartão de vídeo. Aqui a gente tem chamam de fan, seria o ventilador, né? O cooler. O equipamento, é como se fosse um ventilador para resfriar a CPU, né? Temos aqui a placa-mãe, que já falamos. Cabo, esse é um cabo do tipo SATA, serial ATA, né? Um tipo de comunicação. Esse cabo aqui está ligado a um outro equipamento chamado hard disk, que é o disco rígido, que é um tipo de memória, que vimos aula passada, né? E aqui do lado nós temos um dispositivo para leitura de cartão, né? Chamado de flop disk. Tá pouco utilizado, né? E um leitor de disco óptico, né? DVD, DVD-R, CD. Certo? E clicando aqui, por exemplo, em cima desse maisinho, ele traz algumas informações. Aqui nós vemos entradas seriais, entrada paralela, PS2 é para o mouse, né? Esse aqui é para o teclado. Aqui a porta serial, porta paralela, que algumas impressoras são ligadas nela. VGA, que é a parte do vídeo. Temos aqui as portas USB, onde ligamos nossos pendrives. Aqui é uma entrada FireWire, porta FireWire, pode ser ligado monitores aqui também. Aqui é a porta para a rede, né, rede de computadores. E a parte aqui de microfone, saída de fone. Então nós temos aqui, vendo aqui o detalhe da placa mãe, tá? A parte superior dela, onde a gente vê os slots do processador. Essa parte aqui metálica seria o dissipador de um processador aqui de cálculos, né? Processador numérico aqui, processamento numérico, os slots de memória, a parte inferior da placa-mãe. Então, com todos as partes aqui da CPU, né? Esses equipamentos que acompanham a CPU,
a gente tem os detalhes aqui. Quando a gente clica aqui, ó, nessa parte superior, onde tem esses cubos, então a gente vê a lateral dele, a parte de energia, a parte de dados, tá? Configuração e a parte de dados. Aqui vai à esquerda, abaixo, tem o conector SATA, né? Esse aqui é de energia, esse aqui é o de dados, né? Aqui é a parte de configurações, os jumpers, os pinos jumpers, né? Configurações. E aqui o conector de energia também, né? Parte superior dele, a marca dele é da West Digital. As especificações desse HD, né, dessa memória, e a parte inferior dele. Às vezes a conexão tem que ter uma O conexãozinha melhor. Paula conseguiu. Eu Que vi aqui massa. que bom, né? Então, assim, a qualquer momento, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí quanto ao simulador, fiquem tranquilos aí para perguntar, lançar pergunta lá no nosso fórum. Espero a participação de todos vocês do fórum, tá? Do chat também. Estamos aí disponíveis. Os professores estão disponíveis no chat, né? Assim, eu não posso falar por todos os professores, mas eu estou disponível no chat aí de segunda a sexta, ok? Qualquer dúvida aí, pode contar com a gente, tá? Aconselho a participação de vocês tanto no chat, tanto no fórum, tá? Lembrando das atividades nós estamos trabalhando com dois tipos de atividades, né? Atividades que vão avaliar vocês e uma atividade de participação, né? Que pelo menos essas duas atividades vocês têm que estar fazendo, tá? São, no caso assim, obrigatórias. Alguns alunos me perguntaram se a aula de hoje ia ter prova. Não haverá prova hoje, né? Mas durante a semana tem as atividades que devem ser feitas por vocês. Essas atividades vão garantir vocês a pontuação, tá? E vão garantir a presença de vocês, tá certo? E durante a semana, conto com a participação de vocês, tanto no chat, tá? Quando tiver dúvida. E não só quando tiver dúvida, tá? Quando tiver precisando conversar, trocar uma ideia, a gente está disponível aqui também. Mas, principalmente para tirar dúvidas aí da nossa disciplina, tá? Contem conosco. O último aviso, pessoal, antes da gente iniciar no conteúdo que veremos hoje, eu queria salientar que sábado nós teremos uma atividade na escola, tá? Que atividade é essa? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Então temos aí, além da tarefa da aula 3, existe uma tarefa na aula 3 e também a atividade assíncrona. Essa atividade assíncrona é uma atividade de reposição de aula, da reposição de uma quarta-feira. Então é um dia que nós temos aula, certo? Então, essa reposição será relativa ao sábado, dia 10, o próximo sábado agora. Então, fica para vocês essa atividade aí. Essa nossa terceira semana da disciplina de informática aplicada à saúde e sistemas operacionais, né? Esse é o nosso tema, sistemas operacionais. E dentro dos sistemas operacionais, hoje nós vamos tratar de softwares, especificamente sobre sistemas operacionais, e especificamente, mais específico ainda, sobre os sistemas operacionais da Microsoft e do Linux também. A definição de software que vimos na aula passada são todos aqueles comandos, todas aqueles comandos de linguagem para o computador, né, que se transformado em linguagem de computador, que interagem com a gente, né? Então, é a parte lógica do computador, né? Não é a parte física. O software, a gente utiliza ele, mas diferente do hardware, nós não podemos tocá-lo fisicamente, né? Então, o software também é definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Então, o software sem o hardware não faz sentido, e o hardware sem o software não faz sentido. Então, ali é uma casadinha, né? Um não faz sentido sem o outro. Então, o software ele pode ser programas, podem ser sistemas operacionais, aplicativos, utilitários presentes no computador, né? Então, tudo isso são exemplos de softwares. Também conhecido como programas, né?
vai ser programas, sistemas operacionais. A gente vai conhecer com mais detalhes esses softwares, esses programas. Então, ainda sobre software, a gente sabe que no mercado existem várias formas de se classificar os softwares, né? Vamos utilizar a mais simples, a forma mais simples, que traduz a funcionalidade de uso. Então, os softwares podem ser divididos nos seguintes tipos, né? Básicos, aplicativos e utilitários. Então, são esses. Básicos, aplicativos e utilitários. Softwares básicos, né? Então, quando a gente fala de base, a gente fala de sustentação. Então, um software básico, um exemplo de um software básico, são os softwares classificados do tipo sistemas operacionais. Então, são aqueles softwares, aqueles programas que gerenciam todo o funcionamento do computador. Então, eles fazem a interface ou a ligação do usuário com o computador, né? Esse é o objetivo dele, fazer a ligação para que o usuário consiga utilizar o computador. O sistema operacional é o que provê, é o que gerencia, é o que dá a base de funcionamento do computador. Esse é o sistema operacional. O software outra forma de explicar software, são aqueles programas, os aplicativos se encaixam nessa definição, que resolvem tarefas cotidianas. Exemplo é o Photoshop, que é o tratamento de imagem. A gente tem o CorelDRAW, que é um programa, né, aplicativo para trabalhar também com imagens vetoriais. O Microsoft Office, que é um conjunto de softwares para realizar trabalhos em planilhas, para realizar trabalhos com banco de dados, para realizar trabalhos em Word, né, com Word. Temos exemplo também do BR Office, que faz a mesma coisa, somente um software diferente. O LibreOffice, que também é muito parecido com o Microsoft Office, né? Eles são considerados pacotes de escritórios. Tanto o Microsoft, o BR Office e o LibreOffice. Utilitários, falamos dos programas, né? No passado. Quem seriam aqueles utilitários, né? Softwares do tipo utilitário. São aqueles que auxiliam o usuário na execução de atividades complementares. Exemplo, não sei se vocês conhecem os compactadores de arquivo. Alguém já ouviu falar do WinZip? Ou 7-Zip, 7-Zip? Já sim. Isso. Eles são os compactadores de arquivo. Como é que é isso? É assim, muitas vezes você tem que enviar alguns arquivos por e-mail, e digamos que aquele conjunto de arquivos, digamos que tenha lá 10 arquivos separados, né? E você precisa enviar por e-mail. Então, uma forma de fazê-lo seria utilizar um programa desse que eu falei para vocês, o 7-Zip, o WinZip, o próprio Windows, ele tem a possibilidade de você compactar arquivos, né? Então você compacta eles para que eles fiquem de um tamanho menor, né? Mais fácil de serem transmitidos. Então, esse tipo de software é um software utilitário, diferente de um Office da vida, que tem planilhas, tem Word ali para você trabalhar com ele, escrever documentos, tá? E outro exemplo de software utilitário é o antivírus, né? A gente não, por exemplo, não fica trabalhando direto com antivírus, né? Ele é um software que fica funcionando mesmo sem a gente perceber, que está protegendo a gente de ataques de vírus, né? Então, é um exemplo de software utilitário. Outro exemplo são programas de desfragmentação da unidade de disco. Professor, Sim, por que pode eles falar. recebem esse nome de utilitários? Eu acredito que eles são classificados como utilitários no sentido de que eles prestam um serviço para o usuário, eles prestam um serviço
que não é o essencial. Exemplo, você está utilizando um sistema do SUS, que é um sistema web, pode ser o SE, o SIS, né? E de repente tua máquina detecta um vírus. Você não, o seu objetivo não é utilizar o antivírus. Você está utilizando um sistema qualquer, pode ser um sistema na web, mas de repente aquele antivírus ele te ajudou. De que forma? Ele detectou um vírus e ele vai entrar em ação mesmo sem você chamá-lo. Entendeu? Então ele está te auxiliando. O seu foco não é utilizar ele, mas de uma forma ele está te ajudando. Da mesma forma da mesma forma que o antivírus, os compactadores também te auxiliam, o desfragmentador de disco também te auxilia, eles prestam serviço para você, mas não é o seu foco principal de trabalho. Consegui responder a tua pergunta? Sim, Tá? É mais no sentido de utilização mesmo. São softwares para utilização. Mas eu utilizo todos, Robson. Mas esses aqui não são aqueles softwares principais do uso diário, mas são softwares que te é como auxiliam se fossem softwares para manutenção do sistema. para manutenção do sistema, está correto, que é o exemplo do desfragmentador e do antivírus, e dos compactadores que te auxiliam nas suas tarefas diárias de enviar ou descompactar arquivos muito grandes. Tá? É nessa linha, nesse sentido. Ok, obrigada. Nada. Sim, então, como nós falamos no começo, o sistema operacional ele é um software que dá suporte básico para que os outros programas, os outros softwares funcionem. Então, esse sistema operacional, também conhecido como SO, de sistema operacional, ele controla os outros programas e faz milhares de operações, auxiliando ao funcionamento de todo o computador. Como falamos, repetindo, ele faz a ligação ou a interface do usuário com o computador. Então, quando nós ligamos o computador, a gente falou na aula passada, a gente lembra que geralmente aparece uma telinha preta, não é? Aquela telinha preta é um programa interno que está dentro de uma memória que a gente chama ela de BIOS, não sei se vocês se lembram da aula passada, e a BIOS, é um programa também que está em uma memória de escrita, né? Escrita, um tipo de ROM, né? A BIOS é um tipo de ROM, como vimos na aula passada. E lá tem um programa muito básico, é o programa que dá start no computador. E daí, depois de chamado aquele programa, quando você liga o computador, ele passa a bola para o sistema operacional. E aí o sistema operacional geralmente carrega uma telinha bonitinha para você ficar vendo aquela telinha. E aí, de repente, como passe de mágica, aparecem as janelas, aparece uma tela, né? E você começa a trabalhar. Mas vocês já pensaram como é que as coisas acontecem, né? Já pensaram da existência do sistema operacional para gerenciar, para fazer a ligação do usuário com o computador? Então, fiquem sabendo que quem gerencia e quem dá suporte, logo desde a inicialização até a finalização do uso do computador, quem faz isso é o sistema operacional. E esse sistema operacional, ele tem as funcionalidades, tem o porquê, né? O porquê dele existir. Então, vamos comentar algumas delas, né? Já falamos da inicialização do hardware, ou seja, da máquina. A máquina inicia e quem faz, quem cria essa funcionalidade ou dá esse suporte à inicialização do hardware, do computador em si, é o sistema operacional. Então, ele tem as rotinas básicas para o controle dos dispositivos, ou seja, a placa de rede para funcionar, a placa de vídeo para funcionar o seu vídeo, o teclado, que é uma interface, né, que é uma ligação do usuário com o computador para você digitar, que também é chamado de periférico,
o mouse. Então, tudo que você enxergar no seu computador ou no seu celular, o celular também tem sistema operacional, tá? Todas essas rotinas, né? Rotinas de inicialização, finalização, troca de informações, é gerenciada, é provida pelo sistema operacional. Então, gerência, escalonamento, interação de tarefas, né? Então, a gente sabe, a gente vai ver mais na frente com detalhes, que o sistema operacional, ele gerencia, ele trabalha com milhares de informações por segundo, né? Então, tarefas, quando a gente fala de tarefas, pode ser que você esteja lendo uma página da web e por trás um antivírus esteja executando uma operação de checagem no disco, né? Então, o computador ele está executando duas tarefas simultâneas, né? Mas não ao mesmo tempo, elas são simultâneas. Depois a gente vai entender melhor como é que essas tarefas são executadas, né? Falamos da interface do usuário com o computador. Ele fala que ele mantém a integridade do sistema, ou seja, as informações que são apresentadas, escritas e lidas, mostradas para você no computador, elas estão íntegras, elas estão corretas, elas estão seguras. Então, ele também oferece uma estrutura de diretórios, né? Você consegue enxergar ali no Windows Explorer aqueles diretóriozinhos que você pode navegar, né? Ele também te oferece essa possibilidade. Quanto aos tipos dos sistemas operacionais, né? A gente sabe que, devido à complexidade, a gente sabe que muitos tipos de sistemas operacionais, que a sua complexidade varia e depende do tipo de função, né, desse sistema operacional, para que o computador esteja sendo usado, né? Então, ele é um ponto essencial no funcionamento do computador. E alguns sistemas são responsáveis por gerenciamento de muitos usuários. Outros sistemas operacionais controlam dispositivos de hardware, como televisões ou celulares. Não sei se vocês já perceberam que algumas televisões estão vindo com uma tela de entrada onde você pode definir funções ou funcionalidades que antes não existiam nas televisões. Não sei se vocês já viram algumas TVs que você está comprando hoje em dia, as Smart TVs. Quando você liga ali, ela pergunta se você quer usar o Netflix, ela te dá opções de navegar na internet. Então, aquilo ali que você está vendo na televisão é um sistema operacional. Tá? É um exemplo de sistema operacional. Então, a gente percebe que a gente não tem sistema operacional somente em computadores. A gente pode ter em celulares, pode ter em televisores, certo? Equipamentos que a gente nunca pensou que existissem um sistema operacional rodando, né? Sobre as funções do sistema operacional, a gente sabe que não importa o tamanho ou a complexidade do computador. Todos os sistemas operacionais executam as mesmas funções básicas, né? Então, a gente tem aqui o Windows, o Linux, o Mac e o Android. Tá? São exemplos de sistemas operacionais. E todos eles executam operações básicas. Entre essas operações, a gente pode citar o gerenciamento de arquivos e diretórios, que são as pastas que a gente conhece normalmente, né? A gente sabe que é criado uma estrutura de arquivos e pastas. E essa estrutura ela é armazenada em um disco rígido, também conhecido como hard disk, né? E lá a gente tem operações. Quais são as operações que o sistema operacional gerencia? A escrita e a leitura, ou seja, o armazenamento ou a recuperação de quê? De informações. Aquelas informações que estão nas pastas, nos diretórios. Então, quando o arquivo é armazenado, o sistema operacional é responsável por salvá-lo e atribuir um nome a esse diretório ou arquivo.
para no futuro ser utilizado. Interessante que essa função ela está disponível em qualquer sistema operacional. Então, se você for no Windows, no Linux, no macOS, no Android, você vai ter as funções de leitura e escrita de arquivos e diretórios. Outra função é o gerenciamento de aplicações, né? Aplicações a gente entende como programas, tá? Então, como é que funciona quando você, por exemplo, entra no seu computador e quer abrir o Word, por exemplo, tá? Ou uma planilha eletrônica, como Excel. Funciona da seguinte forma. Você, usuário, vai interagir com o computador solicitando a abertura daquele aplicativo, daquela aplicação, né? Daquele programa. Então, o sistema operacional vai entender o seu comando e ele vai trazer da memória física, ok? Do disco, para a memória RAM. Lembra da memória RAM, que é a memória de trabalho? Então, o responsável por trazer essas informações do disco para a memória RAM e inicializar o Word é o sistema operacional. Então, ele é o responsável por gerenciar a memória. Leitura do disco, escrita em memória RAM. Depois, quando você altera o seu texto do Word e manda salvar, ele está fazendo justamente o contrário. Ele está pegando a memória RAM, que é a memória de trabalho, e salvando em disco. Lembrando que a memória RAM, por ser uma memória de trabalho, ela, uma vez sendo desligada a energia, ela perde as informações. Eu não sei se algum de vocês já perdeu alguma informação quando a energia foi embora, ou acabou a energia, e você perdeu algum tipo de informação de algum programa. Alguém já passou por essa experiência? Acho que comigo nunca aconteceu, não. Né? Sabe o que acontece? Antigamente, o Word, ele não era tão esperto como é hoje, Douglas. Hoje, você vai trabalhando no Word e em outros aplicativos também, e ele tem um autosave, ele vai salvando sem você pedir. De forma que quando acaba a energia, geralmente você não perde muita coisa, sabe? Você não perde muita coisa. Ele salva uma versão, não Sim. sei se já percebeu isso. Eu já perdi dados por tirar pendrive inadequado, puxar o É, pendrive antes de dar a sim. função de retirada, né? Sim, sim, sim. É porque ele não escreve. Assim, a informação estava em memória RAM, e como você não indicou para o computador que ia retirar o pendrive, ele não sentiu na obrigação de salvar a informação do seu pendrive, entendeu? Aí ele pode ter bagunçado o Entendi. arquivo lá. Ah, tá. Pode acontecer isso mesmo. Mas antigamente os programas não eram tão espertos assim, mas ainda existem alguns programas que, se você não salvar, ele realmente vai perder a informação. Por quê? Porque essa informação está na memória de trabalho, na memória RAM. E se o sistema operacional não foi comandado, né, a escrevê-la em disco, essa informação pode ser perdida. Exemplos de sistemas operacionais, né? Os mais conhecidos, existem diversos sistemas operacionais, diversos. E a gente vai ver que, especialmente no Linux, ele é um sistema operacional aberto, né? E a gente vai entender um pouco do conceito de sistema operacional aberto, né? E diferente do Windows, né? Então, do Linux, você pode derivar ou fazer vários sistemas operacionais de acordo com a sua necessidade, né? Então, mas só que você tem que saber o que você está fazendo, né? Não é uma ação, não é uma atividade muito simples assim que você criar um sistema operacional, sabe? Mas também não é impossível. Exemplos de sistemas operacionais descritos aqui para vocês, temos o Microsoft Windows, né? O famoso Windows, temos o Linux, temos o Android, que é carregado nos celulares de muitas pessoas, né? No caso o sistema operacional do meu celular é um Android, né? Não sei o de vocês. Eu tenho um Samsung, sabe?
o meu é Android também, só que É eu já tive Android. um computador, já tive um computador com Linux já, o Ubuntu, Legal. se eu não me engano. Uhum. Sim, sim. Vamos falar do Ubuntu hoje à noite. Muito bom. E temos o Mac, né? macOS, que é o sistema operacional da Apple, sistema operacional que é carregado em computadores. E tem o iOS, né? Que é o sistema operacional do iPhone. Alguém possui aí o iOS? Alguns chamam de iOS, o famoso iOS. Eu já tive um iPhonezinho, depois eu voltei pro Samsung, o velho bom Samsung. Não tô ganhando nada pela propaganda, viu? Antes tivesse, né? Eu já tive também, mas é porque o iOS ele sai muito caro. É melhor um Androidzinho mesmo, Pois é. porque tudo É, nele é cobrado, é difícil de ter assim. se a gente for discutir aqui preferências de sistema operacionais para celulares, né, tem gente que briga, né? Porque o iOS é melhor, porque o Android é melhor, um é mais caro. Eu não sou de brigar, não, eu só quero utilizar. Né? Pois é, eu também. O que me satisfaz já tá bom, já não preciso de saber esse Que negócio, não. de preferência caiba no bolso, né? Isso, faz todo sentido. Bom, então, é, como falamos, o Windows e o macOS são sistemas operacionais proprietários. O que é proprietário? É o código-fonte, ou seja, a, quando a gente escreve um software, quando uma empresa escreve um software, o programador escreve um software, ele tem, ele tem uma coisa chamada código-fonte. O código-fonte é o sistema, é a origem do sistema operacional. Exemplo, aí eu tenho o Windows, né? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Eu quero modificar o Windows para que todas as janelas apareçam. Em vez de janela, eu quero tudo que as janelas sejam redondas. Ah, mas não existe janela redonda. Mas o meu sistema operacional vai ter janela redonda. Quem assistiu o filme do Hobbit? Assistiram o Hobbit? Senhor dos Anéis? Eu fiquei com Assisti preguiça depois da demais. trilogia do Senhor dos Anéis, eu não quis encarar o Hobbit, não. Não tem o Bilbo Bolseiro? O Bilbo? Quem lembra do Sim, Bilbo? Que é um anãozinho? Vai, sim, Douglas. Hã? Só o filminho, Douglas. É o Bilbo, né? lembra do Bilbo? A porta Lembra? dele era redonda e a janela Era mesmo. redonda. É Então, verdade, faz então sentido. se eu quero ter um sistema operacional onde as janelas são redondas, né? Por que não? Eu consigo alterar o Windows para que as janelas sejam redondas? Não, eu não consigo. Por quê? Porque eles são sistemas operacionais proprietários, né? Então, quando você compra ele para utilizar, ou você utiliza aquele cara lá, é, você paga para utilizá-lo, né? Você não tem acesso ao código fonte dele, ou seja, você não consegue alterá-lo. Então, já por outro lado, o Linux, que é também um sistema operacional, diferente do Windows e do macOS, ele é distribuído livremente. Então, algumas pessoas falam software free, né? Free, de, de gratuito ou livre, né? Software livre. Ele realmente é livre, no sentido de você obter o código-fonte e criar o seu próprio sistema operacional, tá? Ele é um sistema operacional muito aceito pelos profissionais da área de tecnologia, tá certo? A gente vai falar um pouco mais, principalmente sobre o Windows e sobre o Linux. Como eu falei para vocês, o código-fonte dele é aberto. Então, qualquer pessoa que entenda de programação pode ajudar a melhorá-lo, né? E se tiver entendimento, ou quiser, ou tiver necessidade, ele é livre também para ser reescrito. Ou seja, dá para fazer as janelas redondas. E quem sabe até bater um papo com o fabricante da Samsung de monitores e fazer monitores redondos, né? Então, quem sabe aí, isso aí no futuro seja verdade. Mas é uma viagem aqui do seu professor, tá? Tipos de sistemas operacionais.
Então, com o avanço dos computadores, foram surgindo alguns tipos de sistemas operacionais que contribuíram para o desenvolvimento do software, né? E os tipos de sistemas operacionais existentes são sistemas operacionais monotarefa, multitarefa e os multiprocessadores, sistemas com multiprocessadores. Monoprogramável. Não sei se vocês lembram de um sistema chamado MS-DOS. Então, como é que ele trabalhava? É um sistema de uma telinha preta, tá? Mas poderia, inicialmente ele mostra uma telinha preta, mas você poderia abrir até janelas através de programação de algumas linguagens, né? Mas normalmente você dava comandos para ele e ele executava uma tarefa, tá? Uma por vez. Então, ele é do tipo monotarefa. E aí depois, com o avanço, surgiram os sistemas operacionais com janela, surgiu o mouse, surgiu as telas coloridas, né? Que antigamente era tela verde ou tela preta, né? Eram os terminais, né? Então, aí a gente começou a trabalhar com a ideia de multitarefa. Então, é o exemplo que eu dei para vocês no início, onde o sistema operacional ele dava a possibilidade de você executar duas tarefas em um mesmo computador. Elas trabalhavam consecutivas, né? Elas poderiam ser rodadas simultaneamente, tá? Mas não ao mesmo tempo, tá? O conceito é simultâneo. As duas vão ser executadas, vão rodar em paralelo, como a gente chama, né? Mas não necessariamente ao mesmo tempo. E a gente sabe, pessoal, que o processador, que é o cérebro ali do computador, ele executa milhões de tarefas, milhões de ciclos de tarefas, né? Ele suporta isso, mas ele não consegue se multiplicar, ou seja, os computadores multitarefas, ou os sistemas operacionais multitarefas, você tem um processador que ele é compartilhado entre diversos programas. Ele é tão rápido que dá a sensação que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não está, tá? Ele pega esses milhões de processamentos, né, por segundo e te dá essa sensação de que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, que você pode estar navegando na internet e estar editando um vídeo, tá? Que você pode estar fazendo uma conexão com a internet e, ao mesmo tempo, digitando um trabalho no Word. Você está com a sensação de que o processador está fazendo as coisas ao mesmo tempo. Mas, no fundo, você tem uma CPU que está fazendo as atividades e dividindo o seu tempo de trabalho. Então, ele passa alguns ciclos, milhões de processamentos por segundo para um programa, milhões de processamentos por segundo para outro programa, dando a sensação que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, ele está repartindo, ele está dividindo, né? Ele está dividindo o processamento. Depois do multitarefa, surgiram sistemas de multiprocessadores. Então, multiprocessadores são CPUs, né? Então, você tem mais de uma CPU trabalhando em conjunto. Então, nesse caso, você pode começar a ter a ideia, ou pensar na ideia, de que você tem mais de um processamento sendo gerenciado. Ou seja, você tem duas aplicações sendo gerenciadas ao mesmo tempo. Por quê? Qual é a mágica? Porque você tem mais de um processador, né? Então, aí você começa a trabalhar com essa ideia. Tá bom? Pessoal, como é que está o entendimento de vocês? Está muito rápido? Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Está muito lento? Pra mim tá fluindo, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Pode acelerar? Alguém está Não sei, eu já precisando? não sei. Tá tranquilo, né? Alguma dúvida aí? Quer que a gente converse sobre algum conceito passado até agora? Fique à vontade para falar, viu, pessoal? Pra mim tá fluindo até agora, tá? Dá de Massa, entender, Deus. beleza. Massa, vamos lá. Então vamos continuar, né? Então falamos de sistemas operacionais monotarefa. Exemplo
MS-DOS, falamos dos sistemas operacionais multitarefa ou multiprogramáveis, exemplo, Windows, e falamos dos sistemas com múltiplos processadores, certo? Que o Windows hoje trabalha com múltiplos processadores, certo? Eu vou tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Eu estou na maquininha, na minha máquina aqui. Deixa eu só ver quantos processadores tem aqui. Eu só tenho um processador. Esse processador aqui, pelo menos o que eu estou vendo aqui, ele não me mostra as informações, quantidade de CPUs, uma pena. Ah, eu tenho aqui CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3. Legal, isso aqui vai ser legal para vocês. Pessoal, eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, tentar dar um exemplo para vocês aqui de tentar dar um exemplo de um sistema com múltiplos processadores, tá? Deixa eu tentar mostrar essa tela aqui para vocês. Chegou uma telinha aí para vocês? Sim, com CPU 10%, 900, Legal. negócio? Isso. Então, olha lá. A memória, Então, disco. Tá. à direita de vocês, eu tenho gráficos, né? Então, eu tenho um processador aqui que ele tem 4 núcleos, né? Ou seja, eu tenho 4, é o exemplo como se fosse 4 CPUs. Exemplo não, ele tem 4 CPUs, né? Ele tem 4 processadores. E esses processadores podem ser físicos ou virtuais. É só a título de conhecimento, tá, pessoal? Não tá na nossa apostila, não, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, eu tenho um i5, tá? Um i5, o processador aqui é um i5 de segunda geração, e ele tem vários núcleos, tá? Então, nesse caso, é um exemplo que eu tenho uma CPU 0, 1, 2 e 3, ou seja, 4 CPUs, 4 processadores trabalhando em conjunto, tá? Aí eu tenho o exemplo de um sistema operacional que casa com um hardware, que é o Intel i5, tá? Que é o processador que está nessa máquina e tem vários processadores internos, né? Eles chamam de núcleos. Isso aqui iniciou, pessoal, eu não lembro com qual processador que foi da Intel, mas ele iniciou com 2 núcleos. E a gente tem aí processadores com vários núcleos, principalmente as máquinas, os equipamentos, servidores de informação, equipamentos empresariais, né, que trafegam informações da empresa, gerenciais da empresa, do mercado financeiro, são equipamentos muito robustos, né? Eles geralmente são denominados como servidores. Então, esses servidores eles têm vários núcleos, né? Justamente para prover a necessidade de processamento. Então, quando eu tenho mais CPUs, eu consigo ter uma máquina mais ágil, para fazer cálculos mais ágeis, né? Para conseguir multiplicar esses milhões de processamentos por segundo, né? Então, para aumentar a capacidade de processamento da minha máquina, certo? Geralmente, pessoal, quando você trabalha com informações seguras, não sei se vocês já ouviram falar de um protocolo da internet chamado HTTP. Já escutaram? HTTP? Então, esse HTTP,
é um protocolo que a gente utiliza quando a gente está no navegador da internet e coloca lá o endereço, né? Também chamado de URL, na barra de endereço. Quando a gente trabalha com outro protocolo chamado HTTPS, S de seguro, a gente está colocando mais uma camada, mais uma informaçãozinha na comunicação. E essa informaçãozinha é a segurança. Então, os dados que são enviados e recebidos, eles são criptografados. É a título de conhecimento, tá, pessoal? Não está na nossa apostila. Então, toda vez que eu trabalho com segurança em um computador ou em uma comunicação segura, utilizando um protocolo chamado HTTPS, eu preciso de mais processador. Porque além da comunicação, ou seja, daquele seu e-mail, daquela sua voz, a nossa voz aqui que está trafegando na internet, além dessa informação, tudo que está trafegando ali está criptografado e seguro. Mas isso tem um custo. E pega para quem? Quando a gente está falando de criptografia, embaralhamento de informações, ocultamento de informações, segurança das informações trafegadas na rede ou na internet, a gente sempre necessita de mais processamento, né? É só um exemplo da utilização de equipamentos que têm vários processadores, tá? Uma grande utilização para isso aí é a criptografia dos dados, tá? Informações seguras. Voltando aqui, temos Microsoft Windows. Muito legal. Acredito que todos vocês conheçam, né, o Microsoft Windows. Lá na, Isso aí não tem que dizer, não. né, na escola lá, vocês já utilizaram um laboratório de informática? Acho que pra minha turma não deu tempo, não. Né? A gente não teve nada lá. Que pena. Mas em casa ou no trabalho de vocês devem já ter utilizado o Windows, né? Bom, então é um dos sistemas operacionais mais conhecidos do mercado de trabalho, tá? Talvez do mundo. Ele se caracteriza, na versão atual, por uma tela, né? Um sistema operacional. Possui imagens, possui ícones, possui menus, possui um fundo de tela. É uma interface amigável, vamos falar assim, né? Pessoal, o sistema operacional Windows, quem conhece ele lá do início, que teve a oportunidade de trabalhar com o MS-DOS, que foi o tataravô do Windows, quando não se existia interface gráfica, com mouse, com janelas, com botões, com abas, né? A origem do Windows foi muito sofrível, sabe? Assim, eu cheguei a trabalhar com o Windows 3, nós estamos no 10, né? Eu cheguei a trabalhar com o Windows 3.11 e eu acabei de entregar a minha idade para vocês. As coisas não funcionavam tão bem assim, não, sabe? Então, tinha um meme que na época ninguém chamava de meme, mas era uma história que se contava que o Windows 3.11 dava uma tela azul, né? A famigerada tela azul. É que ele travava, pessoal. Ele travava muito, né? Então, aí acontecia de você perder informação. Então, porque o hardware estava com problema, ou o próprio sistema operacional dava um bug, e aí você perdia muita informação, né? Mas hoje as coisas são melhores, né? Nós estamos aí no Windows 10. Já nesse caminho aí, já muita água passou por debaixo da ponte, e ele está bem mais robusto, está bem melhorzinho, né? Mas para chegar aí, a gente já sofreu pra caramba com ele. Isso aí é só um relato. Então, esse é o Windows, né? Característica que falamos, né? Então, ele é gráfico. Robson, se o sistema operacional é gráfico, ele é o quê? É um sistema operacional de texto. Antigamente você só escrevia texto, né?
E aí você utilizava da melhor maneira. Sistema multitarefa, realmente multitarefa, preemptiva. Ele suporta plug and play, ou seja, antigamente nós tínhamos a dificuldade de colocar periféricos, né? Você colocar um teclado diferenciado, de você colocar uma placa de rede, e você colocar no computador uma placa de vídeo. Tá? Hoje em dia, essa tecnologia plug and play, ela facilita a instalação de periféricos, né? Você coloca o mouse na USB, ele reconhece seu mouse. Não sei se vocês já perceberam isso. Você coloca o monitor e a máquina já percebe qual monitor e se configura. Você coloca uma placa de rede, normalmente ela se configura. Ou uma impressora, né? Ela traz... Antigamente era muito difícil você colocar uma impressora para funcionar, uma placa de rede para funcionar, uma placa de vídeo para funcionar, então era encrenca, né? Hoje em dia, com um pouco de vontade e uns vídeos do YouTube, você consegue fazer muita coisa a nível de hardware, né? Consegue fazer muita coisa que antigamente era muito, muito difícil. A pessoa tinha que se especializar bastante para conseguir dominar a parte do hardware do computador. Hoje em dia está mais fácil. Uma das tecnologias que ajuda muito é essa plug and play, né? De instalação de hardware. Instalação e configuração automática de hardware. E esse sistema operacional, ele controla... ele pode ser controlado por sistemas de 32 bits ou 64 bits. Quando a gente fala sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits, a gente fala de uma relação do sistema operacional com o processador. Então, os processadores antigos trabalhavam apenas com 32 bits. Palavras de informações de entrada e saída do processador eram de 32 bits. Então, hoje em dia, os computadores novos, eles trabalham com essa característica, né? O processador trabalha a 64 bits. Quando o hardware migrou de 32 para 64 bits, ou seja, eles dobraram a quantidade de informações que trafegava do processador e vice-versa, entrada e saída, a gente tinha algumas características que os processadores de 64 bits, eles também funcionavam com o sistema operacional de 32 bits, mas só que você não utilizava todo o poder do hardware, ou seja, você não conseguia trafegar 64 bits em se falando da utilização do sistema operacional com o hardware, no caso o processador. Hoje em dia, sempre que você for comprar um computador, tenha certeza que você está comprando um processador, uma CPU que trafega com a CPU trabalhando a 64 bits e o sistema operacional também trabalhando esse padrão de 64 bits. Tá bom? As versões. Então, aqui citamos apenas as versões mais recentes, né? Mas antes do XP, existiram outras versõezinhas do Windows, mas essas aqui já estão de bom tamanho, né? Então, o Windows XP, o Vista, que eu não gostei muito do Vista, graças a Deus já ficou para trás. Windows 7 aí já melhorou um pouco, o Windows 8 teve alguns problemas, e o Windows 10, que é a versão atual, né? É a versão mais atual do Windows. Já melhorou muito, já está bem melhor, já está bem legal, na minha opinião. Bom, o que caracteriza muito ali o Windows é a área de trabalho, né? Então, no monitorzinho, quando você logo liga ele, aparece a área de trabalho, né? E o que tem nesse ambiente do Windows, a área de trabalho, né? Então, ali você tem as janelas, você pode ter várias janelas abertas nessa área de trabalho, né? Ela tem um fundo que você pode colocar a imagem, a foto do seu filho, a foto da sua namorada, a foto do seu namorado, né? Pode colocar a foto do seu chefe, se você gostar muito dele, da sua chefe, né? Chefe mulher, né? E você tem ali vários controles, né? E esses controles são botõezinhos nessa área aqui na área de trabalho, né? Então você tem aqui exemplos aqui de ícones, não sei se vocês estão enxergando, né? Uma setinha apontando para um ícone. A gente tem alguma coisinha que é parecida com um ícone, mas é um atalho, tá?
Ou seja, você está clicando naquele íconezinho de atalho e ele vai te levar para uma pasta, ou ele pode te levar para um aplicativo. Ele é um link, né? Na verdade, ele é uma ligação, chamado no Windows de atalho e no Linux de link. Temos à esquerda de vocês o botão iniciar, ou menu iniciar, né? Chamado agora de menu iniciar. Mas vocês já perceberam que para finalizar vocês apertam no botão iniciar? Alguém já tinha percebido isso? Finalizar, quando você quer desligar o computador, você vai aonde? No botão iniciar, né? Não faz muito sentido, né? Mas é assim. Só sei que é assim. A gente tem também ali a barra de inicialização rápida, ou seja, são íconezinhos, geralmente de programas, né? Ali você tem o íconezinho do Word, pode ter o íconezinho do Internet Explorer, tá? Do Windows Explorer. E você tem também à sua direita, abaixo, uma área de notificações, tá? Então, essa, pessoal, é a tela, a área de trabalho do Windows 10. Tá bom? Windows 10. Ainda falando sobre o Windows, deixa eu ver uma coisinha aqui. Acho que eu não cliquei. Voltar uma. Área de trabalho. Outros botões falamos. Falamos do software, né? Pequenos botões, né? Pequenas figuras, dos ícones, dos atalhos. Muito bom. Temos ali a barra de inicialização, como já comentamos, a barra de tarefas. Essa barra de tarefas, ela demonstra os aplicativos, as janelas que estão abertas, né? Então, você pode acessá-los ali, na área de trabalho. Sim. E a área de notificações, que além de apresentar a parte de data, de horário, né? Ela é uma área de comunicação de alguns sistemas que te mostram algumas mensagens ali. Certo? Eu acredito que daqui a parte do Windows 10 está finalizando. Então, na versão mais nova do Windows 10, eles estão sempre mudando isso aqui, tá? Mas é mais ou menos, acredito que a última versão vai trazer alguma modificação quanto a essa área do botão iniciar, tá? E eles estão investindo muito nisso aqui. Então, aqui, desse menu ajustável, que eles também chamam de menu responsivo, você tem acesso aos programas, tá? Mas você também tem acesso a esses bloquinhos, esses botões à direita aí. Tá? Então, aqui você pode... Eles podem ser... essa área aqui, você pode ser expandida ou reduzida. Eles podem ser configurados, né? Esse menu pode ser configurado. Você pode adicionar mais ícones, né? Mais botões, né? Você pode adicionar ícones no menu iniciar, na barra de tarefas que nós também falamos. E você também pode, esses botões azuis, que eles são chamados de blocos dinâmicos. Né? Não sei se vocês já perceberam aqui que muitas vezes você tem, nesses blocos dinâmicos, alguns programas de mensagens, por exemplo, de informações, onde eles te mostram fotos, fotos dinâmicas, que elas vão passando as informações automaticamente. Então, a Microsoft, no caso do Windows 10, tem investido muito nessa parte aqui do menu iniciar. Muito bem. Pessoal, quanto ao Windows aí, que é o mais conhecido, tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou sem entendimento? Por enquanto, não. Não vou falar Legal. aqui totalmente, que talvez mais para frente Legal. precise. Assim, alguma novidade, alguma coisa assim que vocês nunca viram no Windows 10, ou se não tiver o Windows 10, tiver lá com o Windows 8, Windows 7. Beleza.
Tá? Então, lá na escola, a gente tem algumas máquinas com esse sistema operacional, tá? E temos a grande maioria das máquinas da nossa escola, elas estão com esse sistema operacional aí, o Linux. Tem gente que não gosta do Linux, né? Tem gente que gosta do Windows e tem um pouco de dificuldade de trabalhar no Linux. E tem gente que já gosta do Linux. Geralmente, algumas pessoas da área de informática utilizam esse sistema operacional, porque às vezes não tem uma alternativa, porque a empresa que trabalha utiliza esse sistema operacional apenas e ela acaba que se acostuma, né? Mas eu já utilizei os dois, tá? Hoje tenho utilizado praticamente o Windows, mas em outros momentos em outros locais que eu trabalhei só existia Linux, né? Por exemplo, os laboratórios das escolas do GDF, a maioria deles, pelo menos que eu conheço, né? Vou falar dos que eu conheço, utilizam Linux. E a gente vai entender por que eles utilizam Linux, tá? Como falamos no início, ele é um sistema operacional de código aberto. Ou seja, se você quiser, e tiver compreensão, você pode baixar o código dele, alterar. Tá? Esse código ele é chamado de kernel. Lá na frente a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre isso. Então, quando você ouvir falar sobre kernel do Linux, é o código-fonte que originou o sistema operacional Linux. Então, você tem a capacidade de baixar esse kernel, alterar o kernel e compilar ou fazer um sistema operacional do seu jeito. Pode dar até seu nome. Digamos que fazer o sistema operacional Douglas. Pode fazer? Pode. Ou fazer sistema operacional da Ana Paula. Pode fazer. Né? A única coisa que eles pedem é que você cite as fontes, né? Que eu utilizei a versão tal, né? Para que as pessoas saibam. E o fato dele ser um sistema operacional livre, free, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem me responder, vai ser legal. Vocês acreditam que eu posso pegar o kernel do Linux, que é um software free, né? Eu posso modificá-lo e vendê-lo? Ou você acha que isso é uma ação proibida ou incorreta? Então a pergunta é, será que eu posso pegar um software livre, alterá-lo, fazer a minha versão e vendê-lo? Será que isso é permitido ou incorreto? Eu acho que não pode, não. Eu também acredito que não pode, não. Acho que... Certo. Sim, pode falar, Douglas. Pode falar. Não, já que eles disponibilizam e pedem qualquer alteração que você faça, eles pedem que você relate. Uhum. Eu acredito que eles não deixariam vender assim, você fazer o seu e disponibilizar só para venda privada. Certo. Pessoal, a gente está entrando aqui na seara de direitos, né? Existem várias classificações quanto a direitos autorais, né? E existem classificações de direitos autorais que falam assim, que o software livre, ele é livre para ser alterado, para ser doado. Então, eu alterei o kernel do Linux, lá do Debian, baixei o Debian, que é um tipo de sistema operacional Linux, né? É um Linux, é um tipo de Linux, e vou lá, altero ele e vendo. É possível, pessoal. Ele é tão livre que é possível fazer isso. Um exemplo para vocês é uma empresa chamada Red Hat. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, é uma empresa de grande porte, multinacional, que ela tem a sua versão do Linux, certo? Então, ela pegou o Linux, incorporou, colocou mais conteúdo lá dentro e fez uma versão da Red Hat, né? E ela vende. Da mesma forma que ela tem produtos embarcados, produtos dela mesmo, produzidos para o sistema operacional Linux, e ela produz ali e vende. Então tem a versão paga e tem a versão free. Então a Red Hat, você perceber, né, que essa questão de software livre, tem bastante informação para a gente aprender sobre ela, sabe? Mas é possível sim, tá?
É possível obter o software livre do Linux, alterá-lo e vendê-lo, tá? Então, o Interessante, eu não exemplo sabia, disso não. Eu jurava que é, seria proibido. é a Red Hat, tá? Só se você pegar uma versão onde tiver declarado lá que ela não é free, ou se ela é free para apenas utilização como software livre para não ser vendido. Mas se não tiver nenhuma declaração, um exemplo disso é a Red Hat, que pegou o Linux e fez a versão dela e vende. Tem versões para Red Hat, de software da Red Hat, que você pode utilizar ou deixa de utilizar, mas tem outras versões que são pagas, né? São pagas. E eles ganham dinheiro com isso, sabe? É a forma deles ganharem dinheiro. Assim, na minha opinião, não é errado. Né? Eles suaram ali, gastaram dinheiro e tempo para fazer uma versão melhorada, e o negócio deles é todo baseado em software, e a forma deles sobreviver. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, faz a sua, né? Mas é uma empresa muito grande, né? Então, o Linux, pessoal, ele foi desenvolvido, ele é GNU Linux, hoje tem gente que chama de GNU Linux, por esse cidadão aqui, tá? É um cara novo, pessoal. E um cara bem inteligente, na minha opinião. É o Linus Torvalds, é um finlandês. Então, esse Linux é uma versão do sistema operacional Unix, tá? É um sistema operacional antigo, um sistema operacional muito bom, um sistema operacional seguro, e que também possui código aberto, né? Então, como eu falei para vocês, ele pode ser escrito e alterado e distribuído para qualquer usuário, né? Nesse caso dele aí, é proibida a comercialização do sistema. Por quê? Porque o Unix, né, o Unix, a certificação dele, a declaração de propriedade dele, prevê que ele não seja comercializado. Mas existem versões do Linux que são vendidas. Então, qualquer pessoa poderá ver o código-fonte do sistema Linux, resolver problemas através de uma lista de discussões online. Então, uma grande característica do Linux, pessoal, é que ele junta pessoas que têm mais ou menos a mesma visão de mundo e a mesma aspiração, né? Produzir software livre, ajudar as pessoas, né? Então, essas pessoas, eles formam uma comunidade, uma lista de discussão, né? Então, essas pessoas, elas gostam de ajudar uns aos outros, né? Então, elas trabalham, algumas sem remuneração, outras com remuneração, para manter o código-fonte, né? Ou seja, existe um programa lá no Linux, uma versão do Linux, que está dando problema lá. Então, eles podem se juntar à comunidade e cada um morando, às vezes, até em um país, e fazer uma correção, tá? E aí eles lançam uma nova versão e distribuem essa versão para as pessoas que utilizam o Linux. Isso é uma característica muito legal no Linux, sabe? No Linux, pessoal. Geralmente as pessoas que trabalham com Linux e conhecem Linux a fundo, eles têm essa visão de gastar tempo para ajudar a melhoria do software, ou ser engajados em uma comunidade com o objetivo de melhorar o software, ou com o objetivo de ajudar até a humanidade mesmo, sabe? Sobre as características desse sistema operacional. Ele é um sistema operacional multitarefa mesmo. Ele foi criado com essa finalidade, né? Se a gente for fazer uma comparação do Linux, da criação do Linux com a criação do Windows, a gente vê que o Windows, o princípio dele veio do MS-DOS, né? Que não era multitarefa, era monotarefa, né? Então, nessa visão, o Linux ele já começou mais evoluído, né? Multiusuário. O que é multiusuário, Robson? É assim, você tem um sistema operacional Linux, você pode estar logado nele com um usuário A, e esse usuário vai deslogar e vai logar um usuário B. Ou como a gente utiliza no Windows. Não sei se vocês
costumam utilizar uma máquina que tem várias pessoas, né? Tem várias pessoas que utilizam aquela máquina. Então, você pode... uma pessoa estar utilizando, a gente chama de logada, e depois a pessoa desloga e outra pessoa loga. Mas também existe a possibilidade, pessoal, de acesso remoto, tá? A gente tem a ideia do acesso remoto. Mas é outra característica, né? Mas essas duas características são duas características de multiusuário. Então, ela tem conexões também com outros tipos de sistema operacional, por exemplo, o Linux conversa com o Windows, né? Então, eles têm a maneira dele de organizar as informações para que um arquivo possa passar de um sistema operacional para o outro, de uma máquina para outra e vice-versa. Ele nasceu já com a ideia de segurança, pessoal. Quando o Linux nasceu, a primeira coisa que você tinha que fazer para utilizar era logar. Ou seja, desde o início da sua criação, já existia a ideia de segurança, né? Imagina um computador, tem dados ali, dados pessoais, dados da empresa, e você tem que sempre pensar em segurança. A gente fala isso, pessoal, por questão, por comparação, né? O Windows, ele não começou assim, sabe? Depois é que ele veio, o MS-DOS, ele foi começar a pensar nesse quesito. Tá bom? E ele também tem a segurança nos processos executados em memória. Tá bom? E outra coisa, não há licença de uso, diferente do Windows, né? Quando você instala um Windows hoje, passa alguns dias e você não coloca a licença dele, no caso o Windows, tá? Ele fica avisando para você que é necessário você colocar uma licença de uso. Ou seja, você tem que dizer para o sistema operacional ou para a Microsoft que você pagou para a utilização daquele sistema operacional. É assim, pessoal, a ideia do Windows, ele é centrado na Microsoft, né? Então, a forma de ganhar dinheiro da Microsoft é vendendo software. E o plano de negócio dela, da Microsoft, é vender software. Então, por isso que faz sentido você ter licença de uso, né? Então, o seu computador do Windows, para que ele seja utilizado da forma correta, eles querem que você pague, né? Então, é a forma de trabalho deles. Já o Linux, não. O Linux, você instala ele, configura, e você não precisa pagar nada para empresa nenhuma. Certo? Exceto as exceções que eu falei para vocês da Red Hat. Então, repetindo, né, o sistema operacional Linux é composto pelo kernel, que seria o núcleo desse sistema operacional, e vários programas. E que cada distribuição do Linux possui, né? Vamos falar de distribuição daqui a pouco. Bom, distribuição. Pessoal, quando você escutar a palavra distribuição, você pode lembrar da palavra sabores. Quando você vai você vai levar sua namorada, seu namorado lá no McDonald's, e aí você vai comprar uma casquinha no McDonald's lá, uma casquinha, um sorvete, aí a moça pergunta, qual o sabor? Aí você responde, chocolate, baunilha. Não é? É ou não é, pessoal? Não é? É, Douglas? Hein, Douglas? Câmbio, Douglas? Tá me ouvindo, Douglas? Peraí, que eu tava comendo um salgadinho bem na hora. Ô, desculpa, Douglas. Eu tava mastigando. Tem sorvete ainda, não? Mas qual o sabor do seu salgadinho? Tá com Cheetos? Ah, salgadinho de Cheetos. Poderia ser de queijos, né? De queijo ou de outro sabor aí, né? É. Então pronto, pessoal. Esse é o exemplo, tá?
Obrigado aí pela participação, Douglas. Né? Por participar, compartilhar com É a o gente. chips manteiga, né, que eu tô comendo agora. Pronto. Não é o de queijo, não. Então, o sabor dele é manteiga, né? E o Linux, Douglas, pessoal, ele tem sabores também, tá? Que é isso, Então, tranquilo. Estamos aqui pra isso. tá tranquilo. Então, o Linux, ele tem vários sabores, né? Da mesma É. forma que o Douglas tá comendo ali o salgadinho de manteiga, né? Queijo, manteiga. O Linux tem outros sabores, que são distribuições. Temos aqui, por exemplo, o Slackware, o Debian, Fedora, Ubuntu, Mandriva, OpenSUSE e CentOS. Dessas aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com Slackware, com Debian, com Ubuntu. E o CentOS, uma vez, na escola que eu trabalhava. Tá? São distribuições, né? Então, cada distribuição do Linux tem características diferentes e foram criadas para usuários específicos. Como eu falei para vocês, a comunidade, aquelas pessoas que trabalham com Linux e têm capacidade de trabalhar com o kernel, alterar o kernel, elas pegam, alteram o kernel e lançam uma distribuição. Algumas pessoas chamam isso de distro, tá? É um apelido aí. Qual a sua distro? Ah, eu trabalho com Slackware. Qual a sua distro? Ah, eu trabalho com Ubuntu. Eu gosto mais do Ubuntu. Eu gosto mais do Fedora. Eu gosto mais do Debian. Eu gosto daquela que traz dinheiro para casa, né? Essa que eu gosto. Então, todas têm suas características. Uns são melhores ou piores. Depende da opinião e da utilização de cada usuário. Né? Quem sou eu para dizer que o Debian é melhor que o CentOS, né? Não sou ninguém para falar isso, né? Mas eu aceito as opiniões, né? Na escola, a gente tem Ubuntu, tá, pessoal? Ubuntu. É a versão mais utilizada. Principalmente na área educacional. Mas eu já cheguei a trabalhar com Ubuntu dentro de empresa, tá? Existe muito também. E aí você tem aqui a carinha deles aqui, ó. Então esse pinguim, o pinguinzinho é um símbolo do Linux, tá bom? Tem o EduUbuntu, né? Ubuntu para educação. Então, o que é o EduUbuntu? O EduUbuntu, a origem do EduUbuntu é do Debian, tá? Do Debian foi criado o Ubuntu, do Ubuntu foi criado o EduUbuntu. São distribuições, pessoal. Nada mais do que distribuições. O Ubuntu é uma, o EduUbuntu é outra. Legal? Ubuntu, sistema operacional que utilizamos na nossa escola, nos laboratórios de informática. Quiser a gente instalar, né? Com certeza a gente estaria observando isso aqui, tá, pessoal? Mas infelizmente não estamos. Então, acredite em mim, né? Existe lá na escola e essa palavra Ubuntu apresenta significados humanísticos como a solidariedade, cooperação, o respeito, o acolhimento, a generosidade, entre outras ações que realizamos em sintonia com nossa alma, com o nosso ser interno, buscando o nosso bem-estar e o de todos à nossa volta. Então você percebe, pessoal, que as aspirações, que os anseios, os desejos do pessoal que trabalha com software livre é bem nessa linha, tá, pessoal? Da cooperação, do respeito, da generosidade. Porque uma pessoa que fica gastando o seu tempo para melhorar um software para as outras pessoas de graça, é uma pessoa que está pensando no próximo, né? Está pensando em cooperar e tem isso como um valor, né? Enquanto pessoas querem vender software para ficar rica, existem outros tipos de pessoas que acreditam que o software pode ajudar os programas software livre, pode ajudar outras pessoas, tá? Então, geralmente, essas pessoas se juntam em comunidades. Então, existe uma comunidade muito forte do software livre. Temos aí a carinha do Ubuntu.
Tá? Então aqui é o Ubuntu Desktop. Número 1 aqui, ó. Essa carinha aqui, essa tela aqui colorida, bonita, é o desktop do Ubuntu. O número 2, aqui, ó, nós temos o lançador, ele é chamado de lançador. Lá estão contidos os principais programas, mas não estão todos, né? Tem vários programas aí, esses que são os principais. A gente pode perceber ali o OpenOffice, né? Navegador, ali em cima, o primeiro íconezinho do lançador, nós temos uma pastinha, que deve ser os diretórios, né, com certeza. Então, ele funciona, o exemplo da barra de tarefa do Windows, tá? O número 3, que é essa barrinha à esquerda, da janelinha aqui, do exemplo, exibe o menu, com programas, pastas, arquivos pessoais do usuário. Ele possui um campo de busca também. Tá nesse campo de busca, você pode procurar tanto arquivos, diretórios, tá? Programas. Então, esse painelzinho, essa aba lateral chamada painel inicial, ele parece muito com o painel, com o botão iniciar do Windows, tá? Então, você vê que é um meio que copiando o outro, certo? No número 4, a gente percebe uma barra superior, né? Ali tem algumas informações também. É que ela mostra o nome e os menus dos aplicativos, né? Também mostra o menu global. Ali, geralmente, a gente tem informações ali na barra superior de inicialização e finalização, conexão de rede, né? Se é wireless, se é cabeado, né? Se você tem um cabo espetado no computador ou não. O volume é ali também. Então, você tem algumas informações ali do usuário. Bem parecido com a do Windows também, né? Que é aquela área de mensagem do Windows 10 que fica abaixo, à direita, que a gente tem o volume, que a gente tem o horário. Aqui, essa parte de cima aqui, da barra superior do Ubuntu, do Linux, Ubuntu, a gente tem as mesmas opções, tá? É a mesma ideia, só muda de local. Então, muitas pessoas têm aversão ao Linux, tá, pessoal? Mas você percebe que as ideias quanto a sistemas operacionais são bem as mesmas, né? O problema é que as pessoas reagem muito à mudança, né? Então, se você vai passar por uma mudança, sai do Windows e ir para o Linux, e é normal você ter essa reação de que é difícil, é diferente, eu não vou aprender. Mas, com paciência, a gente percebe que eles são similares, os dois são sistemas operacionais. Eles têm as mesmas características. Muitas vezes a diferença é que um está numa posição, outro está noutra, a letra de um é maior para dar ênfase e o outro não é, o botão que você clicava era de um lado e o outro sistema operacional é do outro, mas eles fazem a mesma coisa. Tá? Eles fazem a mesma coisa. O número 5, como nós falamos para vocês, ele exibe alguns indicadores de aplicativos, tá? Wireless, tem Bluetooth, o menu, o horário, falamos para vocês, né? No número 6, temos uma barrinha de notificações do sistema. Ela aparece ela é muito parecida com a do Windows também, tá? Que ela traz informaçõezinhas para você, se tem internet, se a internet caiu, se algum programa foi aberto, se tem alguma informação de e-mail, ela aparece ali e some. Muito parecido com o Windows 10, tá? Muito parecido. E temos no número 7 a lixeira, tá? Que representa a exclusão de arquivos. Então, todo arquivo excluído, ele pode ser encontrado nessa lixeira, e se apagado da lixeira, então ele está definitivamente excluído. Bom, a gente conversou um pouco aqui, já indo para a finalização, a comparação entre os dois sistemas operacionais. Assim, eles têm vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui pelas vantagens do Linux em relação ao Windows, baixo custo.
A questão de você pagar para utilizar o Windows, para algumas pessoas é muito difícil você pagar a versão, não é barato. Depois eu deixo aí até como tarefa de casa para vocês verem quanto custa a licença do Windows 10, né? Não é barata. Não é barata. Então, esse é um dos fatores de mais utilização do Linux em escolas, em ONGs, em empresas que estão preocupadas com o custo de manutenção do sistema operacional. Então, é utilizado o Linux. Então, uma máquina que roda o Windows 10, essa máquina também roda uma versão do Linux Ubuntu. Tá? Então, aí eles tomam a decisão de instalar o Ubuntu por questão de baseado em custo. Temos também a segurança. Como eu falei para vocês, o Linux ele já nasceu seguro. Né? Linux já nasceu seguro. É um fundamento, é um princípio, é uma base do sistema operacional. Então, o Linus Torvalds, o criador do Linux, né? Linux, parece, né? Então, entenderam por que é Linux, né? Por conta do Linux. Ele criou o Linux já com a premissa de segurança. Tá? A gente tem o usuário root lá. Esse usuário root, é o cara que consegue fazer tudo, inclusive apagar todas as pastas. Né? Ele é o super usuário, vamos falar assim, o usuário root, né? E ele tem todos os poderes. Os outros usuários não têm esse poder todo. Então, eis aí a razão de tanta segurança. Né? Uma coisa que o Windows foi aprender depois de apanhar muito. Tá? Hoje o Windows ele compartilha dessa mesma mentalidade, dessa mesma ação. Né? Você tem um usuário que é um instalador, que é o usuário que pode tudo, pode fazer instalações, pode fazer atualizações, e os outros usuários que acessam aquela máquina, eles não têm tanto poder. Então, baseado nisso, você dá mais segurança ao sistema operacional. E só para exemplificar, pessoal, se a gente estivesse no laboratório, a gente estaria utilizando o Linux nesse momento, mas devido às nossas dificuldades, eu vou comentar para vocês como é que né? Da mesma forma do Windows, que você tem que ter um usuário e uma senha, o Linux também faz isso. Então, hoje, se a gente estivesse no laboratório, eu ia dizer, olha, pessoal, na tela de login do Ubuntu, entrem com o usuário, a palavra usuário, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baseado nisso, o sistema operacional vai te reconhecer e vai abrir um desktop para você, um menu de trabalho, uma tela de trabalho para você. Se você não tiver esse usuário e essa senha, você não entra no sistema operacional. Né? Da mesma forma, o celular de vocês, imaginem que você está com o celular bloqueado e você perdeu esse celular. Né? E você, lógico, ele tem uma senha ativada, né? Deveria ter, né? Todos os celulares deveriam ter uma proteção ativada, né? Se o seu não tem, trate de arrumar uma proteção. Por quê? Porque você tem dados essenciais ali, né? Você tem, às vezes, software de banco, você tem os seus contatos, né? Então, você não pode estar se expondo assim. Então, imagina, uma pessoa encontrar o seu celular perdido e ela quiser entrar, a primeira coisa que o celular vai pedir é o quê? É o usuário e senha, né? Então, isso aí mostra para vocês que a gente tem que estar preocupado com a segurança, né? E o Linux, ele foi feito baseado nisso, né? A premissa dele é a segurança. Outra vantagem, né? Outra vantagem do Linux, ele tem estabilidade, né? O que é estabilidade, Robson? Ele trava muito pouco. É verdade, ele trava muito pouco, tá? Então, quanto a isso, ele é um sistema robusto. Já o Windows, ele dá umas travadas. Mas, pessoal, ele não é perfeito não, tá? O Linux não é perfeito não, ele também tem os seus probleminhas. E, às vezes, quando você pega problema no Linux, por não ser pago, né, você não está pagando para ninguém, na hora que você precisa de ajuda, você não tem uma empresa para te ajudar. Já o Windows tem, né? Se você estiver utilizando uma versão paga do Windows, se você tiver um problema, existe lá um setor de atendimento ao usuário, onde você pode ligar um 0800, você pode tirar uma dúvida, você pode
Você pode pedir para que faça a manutenção do seu sistema, indicar que tem um erro que você quer que conserte, né? Se você conseguir provar que realmente é erro do Windows mesmo, né? Eles acatarem sua petição. Mas essa é uma diferença, realmente. O Linux ele possui estabilidade, mais estabilidade. Mas hoje o Windows ele aprendeu muito, sabe? O Windows evoluiu muito. O Windows hoje tem travado muito menos. Mas antigamente a diferença era brutal. O Windows travava muito e o Linux sempre foi estável. Sempre foi estável. O suporte do Linux ele é online, ou seja, ele é online, mas ele não é tão simples assim, tá? Se você tiver uma dúvida ou uma dificuldade no Linux, ou uma coisa que você nunca fez e tiver que fazer, você pode conseguir ajuda na internet, como eu falei para vocês, nos grupos, nos fóruns, né? Mas às vezes você não encontra. E às vezes você encontra ajuda, mas está muita coisa em inglês, né? Mas existe, tá? Existe suporte online, é uma vantagem. Já o Windows, para você ter suporte online, você tem que pagar. A instalação dele, do Linux, é centralizada de aplicativos. Ou seja, né, você vai precisar instalar um aplicativo, por exemplo, um navegador novo. Essa instalação é centralizada. Existe um diretório, um local na internet, onde você se liga a ele e você baixa aquele aplicativo, né? E esse local é centralizado. É o que estou falando para vocês, né? Você pode procurar nesse local, né? Esse chamado de repositório, software, você pode remover software deles também, do seu sistema operacional. Então, você quer uma nova planilha de texto, você quer um novo banco de dados, você se conecta a esse repositório através de alguns comandos ou interfaces gráficas, e aquele software vai ser baixado para sua máquina e instalado automaticamente. Isso pode ser feito através de uma telinha ou através de uma tela preta, né? Existe a opção, onde você digita comandos e ele também vai atualizar ou instalar software. Outra vantagem do Linux, que ele é capaz de rodar em muitas arquiteturas. Quando a gente está falando de arquiteturas, a gente está falando de equipamentos, tá? Então, exemplos, os palmes, os celulares, os PCs, entre outras. Bom, vamos falar das desvantagens do Linux em relação ao Windows, né? O Windows ele é produzido pela Microsoft, que tem a vantagem de ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? É uma das maiores, né? E essa empresa, a Microsoft, ela se associa a fabricantes de hardware, né? E essa associação facilita com que o hardware e o software trabalhem juntos, simplificando. Pela Microsoft ser uma empresa muito grande, você tem a facilidade de comprar um hardware, tá? E instalar na sua máquina e ele ser autodetectável. O lance do plug and play que nós falamos para vocês. No Linux, essa funcionalidade ela está presente, mas não é tão desenvolvida quanto a do Windows. O Linux ele tem escassez de aplicativos. Falando isso, pessoal, não quer dizer que ele tem problemas para achar programas, não. Mas o que eu quero dizer é que o Windows ele tem muito mais opções, tá? Principalmente em jogos. Tem muita gente que gosta do Linux, mas não utiliza somente o Linux por causa dos jogos. Tá? E assim, uma visão de futuro é que tem muitos jogos que estão funcionando muito bem no ambiente do Linux, tá? Isso é uma visão de futuro. Mas, por enquanto, essa é uma vantagem, é um ponto para o sistema operacional Linux. Nem só desses pontos positivos formado o sistema operacional do Ubuntu, né?
por ele não suportar os programas alguns programas do Windows, alguns programas do Windows podem não rodar no Linux, né? O exemplo dele é o pacote Office não ser compatível com ele. Então, a gente está falando de interoperabilidade, ou seja, programas de um sistema operacional funcionar em outro sistema operacional. Tá? Então, existe a grande dificuldade. Então, a gente vê isso aí no ambiente empresarial, que quando você está numa empresa que está formada por computadores instalados com Windows, fica difícil você migrar ou mudar para a plataforma Linux, o sistema operacional Linux. Por quê? Porque, exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. O usuário está acostumado a utilizar o Word e aí ele produz relatórios, documentos no Word. E aí, quando você vai abrir isso aí no Linux, com os programas de planilhas, de programas para escrever texto, da mesma forma que o Word, eles abrem desformatados, né? As funcionalidades do Windows muitas vezes não são replicadas para o Linux. Então isso é uma desvantagem, né? Desvantagem. E acontece isso também na escola, pessoal. Tem pessoas que fazem relatórios no Windows, quando vai abrir no Ubuntu lá na escola, tem problemas, né? O macete, pessoal, sempre que você for fazer um relatório, fazer uma apresentação em uma versão de sistema operacional para apresentar em outra, a ideia é sempre produzir aquele documento em PDF. Não sei se vocês conhecem, PDF é um tipo de arquivo, tá? O PDF, ele trafega muito bem entre sistemas operacionais. Ele se comporta muito bem entre diversos programas. Então, se você for fazer uma operação, você precisar fazer uma apresentação, por exemplo, tá no PowerPoint lá, né? E em vez de salvar esse arquivo em PPT, do PowerPoint, que é a extensão do arquivo, é o tipo de arquivo que ele produz, salve ele como PDF. Por quê? Porque em qualquer lugar que você for, em qualquer computador que você for, você tem a grande chance de ser bem sucedido. Certo? Não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Alguns problemas que eventualmente aparecem não terão as mesmas soluções usadas quando o sistema operacional é o Windows, né? Sendo assim, o usuário não tem que estar preparado para encontrar soluções. Então, cada sistema operacional tem seu comportamento, suas características, né? E geralmente, quando o usuário está acostumado a trabalhar com um sistema operacional, ele tem muita dificuldade, um pouco de dificuldade de migrar, né? Se ele não conhece o outro. Mas não é nada de outro mundo não, tá, pessoal? Quem tiver um pouco de boa vontade, consegue. Lógico, vai apanhar um pouco no começo, mas consegue. Né? Outra dificuldade. É a dificuldade em operações e instalações, né? Apesar do Linux possuir diversos grupos de afinidade, afinidade eu falo de software, né? São pessoas que gostam de utilizar aquele software. Ainda ele possui restrições por parte das pessoas que consomem ele quanto à manutenção, né? Manutenção, utilização e instalação. Isso produz o quê? Que restringe a forma da sua usabilidade, né? A facilidade de utilização. Né? E, então, o Linux ele é muito utilizado no mundo acadêmico, tá? Em sistemas embarcados. Tá bom? A definição de sistemas embarcados é sistemas computacionais completos e independentes, mais simples do que um computador de propósito geral, que são os desktops, as máquinas que a gente utiliza, que são encarregados de executar apenas uma função determinada. Tarefas predeterminadas com requisitos específicos, no qual executam-se geralmente repetidas vezes. Exemplo disso, pessoal, sistemas embarcados são aqueles sistemas operacionais que vêm dentro de televisões, por exemplo, tá? São sistemas embarcados.
específico para mostrar aquelas atividades que rolam ali na TV, né? Quer mostrar vídeo, quer esse tipo de interação, tá, pessoal?